Os primeiros pontos que nos parecem importantes é retomar uma discussão sobre dois conceitos. O primeiro, sobre metropolização. Como disse a professora Expósito, originalmente teria que ver com a cidade-mãe. A nossa preocupação a essa altura é entender a dimensão metropolitana de todas, a dimensão que pode variar, obviamente, de 0 a 100, de 0 a 1000, da dimensão metropolitana das cidades, das aglomerações urbanas. E neste sentido, nós tenderíamos a valorizar menos a contiguidade física que estaria associada numa corrente em relação com as aglomerações, as metrópoles, as áreas metropolitanas, e no outro sentido, que é o que estou querendo destacar, é o sentido cosmopolita, o sentido de modos de vida que são característicos de áreas metropolitanas, porque incluem uma articulação com o mundo, intensa com o mundo contemporâneo, naquilo que ele tem de mais transformador. Neste sentido, se não vamos pensar nas metrópoles do passado, mas nas metrópoles da sociedade industrial, a metropolização é uma intensificação da urbanização e da urbanidade, ou pode ser vista desse modo, e é isto que eu estou querendo discutir, levantar alguns pontos para discussão em seguida. A segunda discussão é sobre o conceito de cidades médias, porque nós estamos discutindo, dialogando aqui sobre as regiões metropolitanas, consideradas como estruturadas ao redor de cidades acima de 1 milhão de habitantes, e estamos pensando em aglomerações urbanas, que no Brasil são chamadas de não metropolitanas, que são as que se estruturam abaixo, ao redor de polos, abaixo de 1 milhão de habitantes. Segundo um estudo de 1996, com polos centrais acima de 200 mil, ou segundo estudos anteriores no IBGE, tentativamente a partir de 100 mil ou de 50 mil habitantes, para entender a formação das aglomerações urbanas. Basicamente, no caso, nós estaríamos vendo a forma pela qual estas cidades de porte médio dinamizam ou polarizam a região em função de modos de vida contemporâneos. Esse é o sentido do diálogo que nós gostaríamos de estabelecer. E no caso das cidades de porte médio, lembrar que na Europa existem cidades de porte médio com população muito menor do que à primeira vista se pensa. Digamos, no início do século XX, o Rio de Janeiro teria menos de 1 milhão de habitantes, 600, 700, 800 mil habitantes. Mas era, na época, mais do que Madrid, do que Lisboa, mais do que Amsterdã. Então, gostaria de discutir um pouco o que nós estamos entendendo como cidades médias. E a nossa preocupação é entender, no caso, aquelas capazes de gerar aglomerações não metropolitanas ou não de grande escala, mas caracterizá-las sempre por uma dinamização, uma modernização da produção e do consumo, que é a nossa preocupação, porque isso implica numa articulação com serviços urbanos, com formas de vida urbana transformadas e transformadoras. As mudanças que ocorreram na urbanização brasileira, eu gostaria de começar por discutir essa perspectiva histórica, foram imensas no século XX. Até quase o final do século XX, foram as mudanças mais intensas na história da humanidade. Até 45, o quadro era muito claro, o ritmo de crescimento sempre se mantinha o mesmo,
desde o começo do século XIX. É possível verificar que as taxas de crescimento eram mais ou menos as mesmas e o sistema crescia obedecendo aos mesmos princípios na relação com o território. Mas por volta de 1950 as mudanças já eram sensíveis. Em 1940 o Brasil tinha 42 milhões de habitantes e 29 milhões de habitantes rurais e só 13 milhões de habitantes urbanos. 29 milhões de habitantes rurais. Hoje nós temos os mesmos 29 milhões de habitantes rurais. Nós temos cerca de 202 milhões de habitantes, a julgar pelo do ano passado, a avaliação do IBGE, e, portanto, crescemos em termos urbanos 170 milhões de habitantes de 1940 para cá, em 60. Foi a maior migração rural-urbana da história da humanidade, até a da China, que começou há uns 20 e poucos anos. E ninguém prestou atenção nisso. Se não prestaram atenção aqui dentro do país, com muito maior razão, não vão prestar atenção lá fora. Quer dizer, não nos demos conta da magnitude da mudança social que estava em curso. É importante, o fundamental é entender que a partir de 1970, quando o processo adquire novas escalas, a urbanização passa a ter um papel central, um papel decisivo na vida do país. É essa a questão que merece a nossa atenção. O outro ponto a observar, e mais importante para nós, é que a distribuição, a partir de 1950, 70, a distribuição da população no território é que se transforma. Desde o início do século XIX até 1940, aumentavam as taxas, a população se distribuía obedecendo aproximadamente ao mesmo modelo. Aquelas cidades maiores, que eram os grandes polos portuários, umas tantas cidades ligadas ao meio rural, São Paulo como uma exceção no Planalto, Belo Horizonte custando a crescer, e no restante, todo o sistema urbano estava relacionado com o mundo rural. Era um sistema de articulação da produção e da vida rural, com este meio urbano adensado nos poucos pontos. E cada vez que a população crescia, ela se distribuía nessas regiões e nesses pontos de um modo semelhante. Portanto, não se alterava qualitativamente. A partir de 1950, 60, nós começamos a perceber que não só a população crescia intensamente, como ela se urbanizava intensamente e como essa urbanização se distribuía de um outro modo. E hoje nós estamos vivendo um momento extremo dessa mudança e temos que estar atentos como a população geral está, o crescimento, os índices estão declinando, nós estamos atingindo os últimos estágios de um processo desse tipo. Não esquecendo, e os economistas vivem falando do bônus da população ser mais jovem. Nós temos que discutir o bônus do crescimento rápido, o aumento demográfico rápido no sistema urbano, gerou uma demanda extraordinária que dinamizou certos aspectos da indústria imobiliária, da vida urbana, mas as expectativas de crescimento estão se reduzindo. O que pode haver daqui para diante é um deslocamento no território com intensidade muito menor. Essa é a perspectiva, certamente a perspectiva para o futuro próximo. O que nós estivemos assistindo nas últimas 3 décadas ocorreu em função das mudanças anteriores. De lá para cá, vamos rememorar sumariamente. A partir de 45, houve os grandes... Nós fomos beneficiados com o sistema da Organização Mundial de Saúde e apoio, obviamente, do Banco Mundial, havia empresas interessadas nisso. Foram feitas as grandes campanhas sanitárias e que foram depois chamadas de explosão demográfica ou da natalidade, como se as mulheres brasileiras tivessem começado a ter filhos desvairadamente. E vinham os jovens americanos, daqueles que vinham com uma roupa muito especial de certos movimentos de voluntários,
aqui não me lembro, mas na cidade universitária, veio um jovem explicar que era preciso controlar a natalidade, etc., senão todos iam ficar muito pobres. Na verdade, o fenômeno era outro. Com o tratamento de saúde, caiu a mortalidade. Não foi a natalidade que cresceu. As mulheres não tinham enlouquecido. As pessoas não passaram a fazer sexo desvairada e descontroladamente. As crianças não resolveram nascer além daquilo que estavam habituadas a nascer. O que houve é um fenômeno demográfico de queda da mortalidade, altamente saudável. Porque até então as parturientes e as crianças morriam numa escala desesperadora, fora o fato de serem as crianças mal geradas. Então, a mortalidade infantil é enorme. Crescendo a população, ocorre um segundo fenômeno que foi a urbanização da população, que cresceu intensamente até 1964. Eu escrevi há pouco tempo um texto, nem sei se já publiquei, mas traduziu o que eu estou convencido. Em 1964, realmente não havia qualquer movimento guerrilheiro no Brasil. Isso foi uma invenção da extrema-direita militar para tomar o poder no Brasil. Mas havia, obviamente, dois indivíduos que faziam jogo político disso, que um estava em Pernambuco até discretamente, mas o outro era o Leonel Brizola, que fazia discursos inflamados, que ia revolucionar a agricultura brasileira. Quem acompanhou a vida do Leonel Brizola pode constatar que ele realmente não ia fazer nada disso. Mas os generais ficaram extremamente felizes com os discursos do Brizola e de outras pessoas brizólicas que existiam e fazem o seu golpe de 64. Agora, a política americana era claramente de pânico em relação a Cuba, porque começaram a pipocar movimentos guerrilheiros na Venezuela, na Colômbia, que existem até hoje, no Chile, em outros lugares. Guevara foi para Bolívia. Então, o medo era que a população rural fosse sublevada no modo chinês ou cubano. Então, o projeto, e eu vivenciei isso, o projeto dos generais foi de deslocar a população rural, passar para os centros urbanos para poder controlar o processo político, onde eles sabiam como fazer isso. E no mundo rural não sabiam como controlar. Então, esse é um dado importante que eu não vi em lugar nenhum anotado. Quer dizer, a reforma agrária do Jango, às vésperas de ser deposto, era muito mais suave do que a reforma agrária montada pelos generais. Eles puseram todos os trabalhadores rurais para fora das grandes propriedades. A intenção não era resolver o problema social dos trabalhadores, era estabelecer um controle militar sobre os trabalhadores rurais. E com isso eles forçaram da noite para o dia o processo dos boia-fria. E foi a maior migração rural urbana possível, que coincide com a expansão do total da população. Então, são dois fenômenos demográficos que alteram radicalmente todo o quadro da população, do processo de urbanização brasileiro. Então, o processo de urbanização contemporâneo no Brasil tem que tomar esses dados básicos como referência. Isso não foi um processo espontâneo, foi um processo induzido. Porque a população rural, os trabalhadores rurais foram postos para fora das propriedades rurais, exigindo um alto grau de indenização ao trabalhador rural que fosse despedido por qualquer razão. Então, para não sofrer as penalidades da indenização por casa, pequenas hortas, criação de pequenos animais e tudo que o trabalhador pudesse inventar, os proprietários rurais, e eu assisti isso na região do Vale do Paraíba Paulista, foram obrigados a dispensar todo mundo em um ano, num prazo aproximadamente de um ano. Eu vi um representante de um grande fazendeiro dizendo, mas eu não entendo, era isso que o Jango estava propondo, agora os generais estão nos impondo isso. Só que os generais não estavam fazendo o discurso de atendimento às necessidades do trabalhador rural. Eles estavam fazendo o discurso de modernização da agricultura, mecanização, etc., para deslocar a população para as cidades. Então, é isto que se discutia ontem. Naquele momento, de 1965 em diante, se intensifica
a migração rural urbana. Em 68, 69, a população da região metropolitana de São Paulo crescia na ordem de 4% ao ano, crescia 450 mil habitantes por ano, que na época era a população de Campinas. É como se a região metropolitana crescesse 1,5 milhão de habitantes hoje. É um desvario. Era absolutamente impossível responder às demandas estruturais e de serviços. E foi aí que o prefeito Figueiredo Ferraz levantou a bandeira de se limitar o número de indústrias que se pudessem instalar em São Paulo. Ele não estava querendo prejudicar a cidade, ele estava querendo reassumir o controle do processo para evitar uma tragédia urbana. E realmente o que estava acontecendo é que nas condições técnicas da época, de recursos de comunicação, recursos do sistema bancário, etc., o projeto de intensificação, de industrialização em alta escala, de modernização capitalista, não poderia se dar em várias cidades brasileiras ao mesmo tempo. Então eles adotaram prioritariamente a cidade de São Paulo, em segunda escala Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e não investiram de início nas outras cidades. Então, isso é que causa um estouro. Em seguida, eles começam a perceber o drama das desigualdades interregionais e promovem a intensificação do desenvolvimento nas outras 6 regiões metropolitanas que estavam crescendo. Afinal, a nona da soma foi Brasília mais tarde. Então, esse é um quadro geral, mas aí nós entramos de volta àquela questão levantada, que esse crescimento induziu o processo de desenvolvimento industrial, induziu o crescimento em algumas cidades. Isso é sensível para nós aqui, nesta quadra onde nós estamos. Era sensível em 1960, 62, 10 anos depois, já era perceptível o desenvolvimento das outras. O que houve? Reduziu-se a desigualdade regional, começaram os planos de redução das desigualdades regionais. E nós temos as regiões metropolitanas, que foram os polos mais importantes até 1980 aproximadamente. Mas em 70 já era perceptível o aumento das cidades médias, não só no estado de São Paulo, mas em outros estados. Então, na Paraíba, Campina Grande começava a competir com João Pessoa. E assim por diante, na região de Vitória, outras partes da ilha cresciam mais depressa do que a cidade de Vitória, que até hoje não cresceu, o número de habitantes não cresceu muito. Então, essa mudança na configuração do espaço começa a se dar em todos os estados. Então, o que nós queremos discutir hoje aqui? Que não só nós tivemos nesse processo até 70, 80, a criação das áreas metropolitanas e oficialização das regiões metropolitanas, mas já naquele momento, 70, 80, se percebia que as cidades médias cresciam a taxas maiores do que as regiões metropolitanas, cujas taxas de crescimento já estavam diminuindo. Então, hoje nós sabemos que numa cidade como São Paulo, bairros de alta renda, como os Jardins, há 20 e tantos anos, quase 30 anos, perdem população. O que vai acontecer no lugar, não sei, mas a mudança já está em curso. Em compensação, as cidades médias assumem um dinamismo no cenário que não estava existindo. Do ponto de vista nosso profissional, o interesse é aquilo que foi discutido ontem e hoje, em que o professor Francis Cone mostra como, em 1974, 75, se monta o programa, se monta o CND, a Comissão Nacional de Desenvolvimento Urbano e Regiões Metropolitanas, e que vai não só oficializar as 10 regiões metropolitanas, mas vai pedir ao IBGE para fazer estudos sobre as aglomerações urbanas ao redor das cidades médias. Porque havia cidades médias que se cresciam como polos isolados,
até por razões geográficas como Manaus, que tem hoje uma população muito grande, milhões de habitantes, mas não tem condições físicas de formar uma constelação de cidades ao redor. Então, acontece a mesma coisa no Triângulo Mineiro com Uberlândia, que tem 500 mil habitantes hoje, mas ela não forma um sistema de cidades ao redor, formando uma aglomeração. Mas o que se constatou naquela época, com os estudos do IBGE, era a importância das cidades médias brasileiras na geração de outras formas de aglomeração urbana, não na mesma escala. E o que nós estamos querendo discutir é a relação entre essas duas formas e as possibilidades de pensar sobre essas formas. O que interessa para nós é que, a partir de 1970 em diante, as aglomerações urbanas, metropolitanas ou não ditas metropolitanas, as das cidades médias, passam a ser os centros das áreas de desenvolvimento do país. Hoje nós temos um quadro de aglomerações urbanas, um número equivalente de polos isolados dinâmicos, que não formam aglomerações urbanas, e temos um universo imenso de cidades de menor porte, diretamente ligadas às áreas rurais. São as cidades nitidamente ligadas às áreas rurais, que em vez de crescer, a professora Espósito já estava dizendo isso, algumas diminuem, outras somem. Havia um aluno nosso, um japonesinho, quando nós mudamos daqui para a cidade universitária, ele era aluno. E ele tinha vindo a uma região de produção de café, destroçada na crise de 65, produzida pela reforma monetária do movimento de 64, pelo sistema ditatorial. E o que aconteceu? Ele vinha me dizer: professor, eu não entendo, a nossa é uma região de produção de café, o café entrou em crise, a minha cidade está diminuindo, ela vai sumir. Quando chegou no fim, no 5º ano, a minha cidade sumiu. Cidade de 5 mil habitantes derreteu, porque ela não tinha mais. No momento que tínhamos estradas pavimentadas, estradas vicinais bem conservadas, a vida rural não precisava mais daquelas pequenas cidades. Não precisava do apoio para produzir e para consumir. Ainda assim, nós temos uma imensa rede de cidades de menor porte ligadas ao mundo rural. O que eu acho importante observar é que em cidades desse porte, se faltar água, as pessoas pegam umas latinhas, saem pela rua fora, a 2 quilômetros, vão ver as minas d'água, pegam água e trazem para casa. Se faltar energia, tem lenha. Se faltar comida, vão ao campo, pegam comida. As cidades desse porte ainda têm uma possibilidade de relação com o meio rural que resolve metade dos seus problemas. E elas são abastecidas em boa parte em alimentos pelo que está ao seu redor. Quando as cidades assumem não só uma escala maior, cidades médias, ao mesmo tempo as cidades médias têm uma corte de cidades menores ao lado, intensamente articulada, que vão dobrar ou triplicar a população nessas aglomerações urbanas, elas adotam modos de vida e níveis de demanda que não podem ser supridos pelos serviços vizinhos. E a própria organização dos serviços, chamemos de modernização capitalista, dos serviços e da infraestrutura, exigem permanentemente uma qualidade e controle de qualidade de tipo metropolitano. Então, sumarizando em termos políticos, os movimentos espaciatas de 1900, do ano passado, de 2013, de junho de 2013, ocorreram todos em áreas desse tipo. Não tem nada a ver com as cidades de pequeno porte. A reclamação que era: os serviços urbanos estão ruins. Esse é o universo com o qual nós temos que lidar profissionalmente. Agora, a dúvida é teórica: em que medida isto é metropolitano ou não? Por isso é que eu comecei pela conceituação. Então, no sentido territorial,
A resposta poderia ser não. No sentido social, eu tendo a dizer sim. Então, eu gostaria de comparar um pouco, eu não sei hoje como é o esquema norte-americano de definição de regiões metropolitanas, mas nós fizemos 2 trabalhos. Quando fundamos o departamento, nossa sede ficava do outro lado desse saguão. Nós tínhamos 62, fundamos 63, um grupo pequeno de pesquisadores, tornaram professores da FAO, já se aposentaram, estão dando aula como aposentados, como eu. Era Paulo Bruna, Rebeca Scherer, Leile Patarra, que já se foi, que foi socióloga, demógrafa, e assim por diante, Marilene. Nós começamos por estudar a formação das regiões metropolitanas, porque nós olhávamos aqui em volta e víamos a transformação, e nos pontos mais altos, a Várzea do Tietê, a cidade, a metrópole paulistana se transformando. Nós tentávamos teorizar sobre isso para entender melhor o processo. E nós fomos pegar os textos sobre metropolização na Europa e nos Estados Unidos. E na Europa, em geral, eles se referiam às capitais. Então, era muito fácil o governo central criar uma entidade para cuidar da capital, como foi o Rio de Janeiro na história brasileira até recentemente. Já nos Estados Unidos era diferente, porque eles têm, como o Brasil, 3 instâncias, governo federal, estado, municipal. Se criasse uma 4ª instância, em vez de melhorar o desempenho, iria piorar, porque ia aumentar a confusão das decisões, instâncias decisórias. Isso era complicado. Mas aí nós estudamos o texto daquele tempo do Bureau do Censo, e nos Estados Unidos não havia deputado e senador dizendo que era a região metropolitana. A lei era muito simples, dizia: quando o polo central tem mais de 1 milhão, é a região metropolitana A. Quando tem de 50 mil a 1 milhão, é categoria B. E cada vez que terminava o censo, dizia: a cidade tal, com as vizinhas, virou centro de uma região metropolitana B. Não é preciso pedir licença. Isso significa que as relações vão ser reguladas de outra forma. Então, o que me impressionou foi a clareza do sistema de definição das relações. E acima de 1 milhão de habitantes tem outras restrições ou outros estímulos, porque atinge um outro estágio de desenvolvimento, de complexidade. O que me impressionou na época é que nos Estados Unidos um polo de 50 mil habitantes fosse considerado metropolitano. Então eu volto um pouco à discussão com a professora, ao diálogo com a professora Espósito, e dizer, onde começa a ser? E aí volta aquilo que várias colegas disseram, e que eu participo, que isso não tem sentido se nós não pensarmos na maneira como se organiza o consumo. E eu estou vendo isso como um processo de modernização capitalista que atinge a produção, mas atinge o consumo, atinge o serviço e a infraestrutura urbana. Então, em 1970, mesmo o pessoal do IBGE não sabia se iam contar as aglomerações urbanas, que eles não diziam não metropolitanas, eles até às vezes falavam em metropolitanas, de 50 a 100, ou de 50 a 70, ou 100 ou 200. Quem passou a trabalhar com o limite de 200 foi o grupo da Unicamp e IBGE em 99, porque o pessoal do IBGE, na época do CNDU, achava que sim, poderia ser urbano. E eu fiquei impressionado com isso. Em 62, houve o Seminário de Habitação e Reforma Urbana do IAB. Eu fui lá e propus a mudança da Constituição para a criação das regiões metropolitanas. Quase apanhei do Joaquim Guedes e do Jorge Vila, que vieram me convencer de retirar a proposta. Mas eu tenho um meio sangue espanhol. Eu disse, não, estou levando a sério. Tínhamos levado 8 fascículos de estudos, de seminários que nós fizemos, não retiro. Isso é uma coisa séria, eu não retiro a proposta que fiz. Pusemos em votação. Ganhamos a votação com 2 votos contra, do Joaquim Guedes e do Jorge. Passou, isso o deputado Lima Cavalcante, arquiteto, levou isso para o Congresso,
Ele depois foi caçado, mas na segunda Constituição dos militares, o Eli Lopes Meirelles ajudou a redigir, pôs na Constituição a possibilidade de criar regiões metropolitanas. Naquela ocasião, eu realmente fiquei convencido de que uma cidade de 50 a 200 mil habitantes no Brasil não teria nada a ver com a vida metropolitana. Entretanto, nos últimos 30 anos, com a modernização do consumo, quando todos os serviços de consumo estão organizados com sistemas de rede, em escala capitalista avançada, envolvendo sistemas financeiros, redes de ensino com mais de 1 milhão de habitantes pelo Brasil afora, redes não só de comercialização de geladeira, eu estou falando redes de ensino, serviço de saúde, distribuição de tudo que é serviço e bem de consumo pelo país afora, ligações internacionais, eu começo a achar que realmente cidades de 100 mil habitantes hoje, formando essas aglomerações com seus vizinhos, geralmente com 2, 3, 4, 5, 6 universidades, mobilizando jovens de extensas regiões próximas, elas começam a ter um modo de vida mais próximo das grandes regiões metropolitanas e do padrão internacional, do que das pequenas cidades ligadas ao mundo rural, ao provincianismo, isolamento daquelas outras cidades, em que o ritmo da vida é outro. E o ritmo do consumo. E essas populações estão abertas, não só ao noticiário, à propaganda, etc., elas estão integradas no sistema de consumo nacional e internacional. Então, essa é uma linha de análise e que nos obriga a definir parâmetros para poder compreender esse processo. Outra coisa importante, o nosso grupo começou em 2005, nós percebíamos as transformações, não só na região de Campinas, Vale do Paraíba, a formação das aglomerações urbanas, uma Vinhedo que deveria ter 10 mil habitantes, de repente tem 100 e tantos mil e 2 faculdades integradas ao sistema de Campinas, Valinhos, que então não tinha nada, de repente vira um centro com todos os serviços possíveis. Mas, ao mesmo tempo que nós víamos isso, percorrendo os caminhos, nós íamos vendo que o tecido urbano estava se esgarçando. Ou seja, o modo pelo qual se produzia o tecido urbano, o espaço construído, já não era o mesmo. E nós fizemos um longo trabalho de estudos sobre as formas de tecido urbano disperso, o processo de formação da urbanização dispersa entre os municípios e ao redor deles, e que continuamos hoje com o grupo estudando esses aspectos, nos reunindo uma vez por ano pelo menos, em várias regiões do país. E a nossa discussão aqui tem que ver com o seguinte: o espaço privilegiado da dispersão urbana não só das grandes áreas metropolitanas, mas os espaços periféricos e intermunicipais das aglomerações urbanas e das cidades médias isoladas, ou mesmo das cidades como Manaus, de grande porte. Então, a mudança que ocorre atinge também a forma de construir o espaço urbano. Isso vem no urbanismo, no espaço interurbano. Nós pegamos a escala de cima a baixo, com um fenômeno de aglomeração urbana, de mudança, de adensamento urbano, de urbanização quase total da população, que está acontecendo em escala mundial. Nós estamos integrados a isso. E não dá para adiantar os estudos sobre a dispersão sem estabelecer uma relação com essas outras formas. Então, essa é a questão. E, por outro lado, nós precisamos estudar os meios, ou trabalhar sobre os meios para desenvolver essa formação. Finalmente, para sintetizar, dizer a importância dessas cidades em todas as regiões do Brasil, inclusive as interiores, inclusive os estados de formação recente. Quer dizer, se nós formos pegar um estado como Roraima, nós temos uma única grande cidade, mas ela está entre 100 mil e 500 mil habitantes. Esse é de formação mais recente. O Maranhão, com todos os seus sarnês, tem 13 cidades com 50 a 100 mil habitantes, 8 cidades de 100 a 500 mil habitantes e, obviamente, São Luís com mais de 500 mil.
Então, a população desses estados, a população urbana, não só cresceu, a rural permaneceu parada, mas ela se concentrou nesses lugares. E esses lugares, a vida, todo o consumo, como a produção, articula-se cada vez mais num sistema que está se internacionalizando. Então, hoje não é possível pensar no Brasil urbano sem se dar conta de que, inclusive da política, que essa é a articulação principal, a dos grandes polos. Os pequenos polos não têm mais o mesmo peso que tiveram no passado. Nós temos que rever. A não ser pelo fato, alguém disse isso aqui, nesses 2 dias, que a impressão que me dá sempre é que os políticos do país, quase todos, saíram das cidades de 5 a 10 ou 20 mil habitantes. Eles realmente não estão pensando que estão vivendo num mundo metropolitano e num mundo adensado com padrões internacionais de consumo. Todas as propostas são de 50 anos passados. Isso nos assusta. Hoje ainda discutimos isso e ontem sobre esse papel. E realmente nós acho que não conseguimos aqui dar respostas muito claras para essas dificuldades. Mas elas precisam ser pelo menos identificadas e pelo menos nas universidades, que é o nosso papel. A partir daí, nós temos interesse em ampliar o diálogo sobre essas questões. Eu procurei focar apenas as questões que me parecem as mais preocupantes da questão da institucionalização. Não dá para institucionalizar sem compreender as características do processo. Senão nós realmente vamos só formalizar. Vamos ter grandes prefeituras em lugar de pequenas prefeituras. Nós temos que ser certamente muito mais eficientes. E não temos uma história de experiência de eficiência. Basta comparar com a Europa. E volto àquilo que disse de manhã. Nem a USP consegue administrar a cidade universitária, que tem 100 mil habitantes. Não tem um projeto de circulação de pedestres. Não tem um sistema de passeios para a circulação dos pedestres. Quer dizer, a loucura de predominância do veículo motor é de tal ordem que nem a cidade universitária da USP tem um sistema para a circulação dos pedestres. E nem pensa num sistema lógico de transporte coletivo. Ou outras formas, como do ciclismo. Muitos dos nossos estudantes procuram ir de bicicleta e usar. Não é racionalizar. Se a USP não consegue fazer isso, o que nós estamos fazendo aqui reunidos? Nós temos que começar do zero. Eram esses os pontos que eu achei que valeria a pena apresentar para nós podermos dialogar. Obrigado.